Forma fatorada da função quadrática. Pessoal, toda função do segundo grau pode ser escrita da seguinte forma. Olha só. F de x igual a que multiplica x menos x1 que multiplica x menos x2. Pessoal, x1 e x2 são as raízes da função. E a é o coeficiente dominante, aquele cara que vem na frente do x quadrado. Então, se por exemplo, eu enxergar uma função tipo essa, f de x igual a 2, que multiplica x menos 3, que multiplica x mais 4. O que eu sei imediatamente? Pessoal, quem é a raiz aqui? Quem é o valor que eu coloco no lugar do x ali e zero a função e anulo ela? Não é 3? Claro que é, né? Se eu olhar para esse fator aqui, ó, e colocar ali menos 4, isso também vai anular toda a função. Ou seja, essas duas são as raízes. Então, se eu vejo uma função ali num gráfico, por exemplo, e as raízes já estão destacadas, é só a gente pegar a forma fatorada e começar a montar a função, né? Então, eu olhei para esse gráfico, é certo que a função começa assim, a que multiplica x menos uma raiz, bota lá, que multiplica x menos a outra raiz. Estão vendo aí? Então aqui ó, entrou uma raiz que é o menos 4 e aqui nesse outro fator entrou essa raiz que é o 3. Então na hora de organizar isso aqui, obviamente vai ficar a que multiplica x mais 4 que multiplica x menos 3. Claro que para saber esse coeficiente a aqui, ó, eu ainda teria que ter alguma outra informação sobre esse gráfico. Então a forma fatorada, pessoal, ela é uma mão na roda para a gente montar a lei da função a partir de um gráfico. Vamos ver como é que faz isso? Olha esse exemplo aqui. Olha só, vamos pegar esse gráfico aí, por exemplo. Eu já estou vendo ali as raízes, menos 1 e o 5, que são os pontos de corte com o eixo x. E ela ainda tem um outro valor ali, que é o par ordenado 0 menos 2, né? Está cortando o eixo y, onde o y vale menos 2. Vamos montar a lei? Olha só. Y igual... ou f de x igual a que multiplica x menos uma raiz, que multiplica x menos a outra raiz. Então, só pegar as raízes aí, ó. Uma delas é o menos 1 e a outra raiz é o 5. Ainda está faltando o a, né? Então, organizando isso aqui, o que a gente tem até agora? A que multiplica x mais 1, que multiplica x menos 5. Tá, e o que eu faço agora? Como é que a gente sabe o valor do A? Bom, pessoal, tem o outro elemento aqui que a gente ainda não utilizou, né? Que é o par ordenado 0 menos 2. Então, se a gente jogar esse par ordenado aqui na lei, que está inacabada, a gente vai encontrar o A. Olha só, menos 2 é o y, ou seja, f de x. O A eu não conheço. E o outro valor desse par ordenado aqui é o 0, que é o x. Então, no lugar do x, vai o 0. Pronto. Olha aí que maravilha. É isso que a gente tem, ou seja, menos 2 é igual a menos 5 vezes o A. Conclusão, o A é igual a 2/5. Então a gente volta para cá e tem a função prontinha aí, ó. Vou desenhar ela aqui embaixo, no canto inferior esquerdo, olha só. F de x igual, o A então deu 2/5, que multiplica x mais 1, que multiplica x menos 5. Se tu ainda quiser organizar isso aqui, né? Faz a distributiva, olha só. Joguei para dentro de um fator ali, o 2/5. A gente segue organizando aí, ó. E finalmente a lei se torna 2/5x² menos 8/5x menos 10/5. Tá aí a forma algébrica, então, daquele gráfico, né? Daquela parábola lá. Simples assim. É isso que faz a forma fatorada, meu povo. Tá, agora dá uma olhadinha nesse outro exemplo aí que eu coloquei. Digamos que a gente queira olhar assim para essa função do segundo grau, que está na forma fatorada, e queira montar o gráfico rapidão, tá? O que acontece? Não sai te atirando e achar que o coeficiente A tá aqui na frente, tá? Que essa aqui foi meio que transformada ali. Se tu olhar assim, tu vai dizer assim, cara, o A vale menos 2, então ela vai ter a concavidade voltada para baixo. Cuidado, porque se a gente fizer a distributiva aqui, olha o que acontece. Olha aí como é que acaba se traduzindo aí a forma algébrica. Olha o coeficiente dominante aqui, olha o A.
Maior que zero é positivo, ou seja, a concavidade é voltada para cima, né? Tá? Mas não tem a necessidade da gente fazer toda essa propriedade distributiva aí para enxergar essa forma algébrica aqui tradicional, tá? Porque para montar o gráfico é importante a gente enxergar as raízes, verificar o termo independente, que é o ponto de corte, aqui ó, o menos 8, que é o ponto de corte da tua função com o eixo y, e saber se a concavidade é para cima ou para baixo, isto é, a influência do A. Então olha como a gente poderia ter pensado isso. Pensa que esse menos 2 vai ter que multiplicar esse cara, isso vai dar 2x, esse 2x vai ter que multiplicar isso aqui, o que vai dar 4x². Ó, já desvendamos o primeiro elemento aí, o coeficiente dominante já é 4, né? E aí, claro, tem todas aquelas multiplicações e vem surgindo uma galera aí no meio, mas o termo independente surge de onde? Olha aqui, ó, esse menos 2 vai acertar esse cara, dando menos 2, e esse menos 2, quando multiplicar aqui, vai dar menos 8. Então, com certeza, as pontas, né, dessa forma algébrica são essas, 4x² e lá no final o menos 8. E quando a gente olha para isso, a gente sabe que por o coeficiente dominante ser positivo, a concavidade é voltada para cima. Como o termo independente lá ó, é menos 8, o ponto de corte da tua parábola com eixo y vai ser lá embaixo no menos 8. E tá faltando as raízes ainda, né? Só que enxergar as raízes é muito fácil, né? É só tu olhar aqui para o x e pensar que número eu coloco aqui para transformar esse fator em zero. É só colocar 1, né? Porque daí vai ficar 1 menos 1 e vai dar zero. Esse zero vai varrer toda a função, ela vai ficar nula, né? Então, aqui tu vê uma raiz. E aqui, olha para esse número x aqui, ó. Que valor numérico tu coloca ali para transformar isso em zero? Tu vai ter que colocar um menos 2, né? Porque daí tu vai ficar com menos 2 vezes esse 2 aqui vai dar menos 4. Quando tu somar com esse 4 aqui vai dar zero. Esse fator aqui é zero, ele está multiplicando tudo que vem pela frente, ó, com certeza vai dar zero. Então, os valores que anulam essa função são 1 e o menos 2. Aí tu tens as raízes. Vamos para o gráfico então. Olha aí, uma raiz, 1. Outra raiz, menos 2. Vamos colocar aqui que tá legal, né? Menos 2. E o termo independente, olha lá, o menos 8, né? O ponto de corte com o eixo y lá embaixo em... Vamos botar aqui assim. Lá embaixo, então, em menos 8. Só desenhar a tua parábola. Vamos aqui fazer aquela linha ainda maravilhosa, né? Aquela linha imaginária que é o eixo da parábola. Cortando aí, ó, no ponto médio entre as raízes. Por aí assim tá legal, né? A propósito, que número é ali o ponto médio? Faz a média. Menos 2 somado com 1, dividiu por 2. Olha a média aí. Vai dar menos 1/2, menos 0,5. Tá legal ali, né? Menos 1/2. Então o vértice vai estar lá embaixo, ó. Vamos desenhar? Tá aí um desenho perfeito, hein? Uma raiz ali 1, né? Outra raiz menos 2. Olha que coisa linda. E um vértice lá embaixo, quase pronto já, né? Quem é o x do vértice? Aquele menos 1/2, né? E quem é o y do vértice? Se eu quisesse ele, era só pegar esse número menos 1/2 e jogar na lei aqui, né? Jogar na lei aqui o menos 1/2 que eu iria encontrar o y do vértice. Com certeza seria um valor menor ali do que menos 8, né? Então essa é a forma fatorada, pessoal. É uma baita ferramenta. Se a gente tem um gráfico e precisa montar a lei, usa a forma fatorada que não tem erro. Valeu, moçada. Até logo mais.